quanto que era comum, por exemplo, você, em vez de focar no pulmão, focar em sentar o cara, levantar, levar para andar? Então, olha que interessante. Na minha época, como era só eu, acho que nós tínhamos 12 leitos lá, não lembro não, mas não era poucos leitos, sei lá. Será que... Não lembro, assim. Mas eram mais de 8. Como eu era a única fisioterapeuta lá, eu orientava a mudança de decúbito, orientava a sentar o paciente e tal, mas não era eu que fazia isso. Era eles, até movimentação passiva quem fazia era a enfermagem. Eu não ficava com isso, eu ficava focada na respiração, na parte respiratória mesmo. Então não era eu que me preocupava com isso. Agora, por exemplo, se você tivesse uma escara, se estivesse fazendo algum problema de decúbito, quer dizer, eu podia orientar, eu levei a questão. Então eles já faziam algumas coisas, mas levei a questão do gelo com a. Me lembro que antigamente a gente passava, hoje eu nem sei como é que vocês fazem com a escara, mas eu lembro que a gente passava secadores, gelo, sei lá, fazer alguma coisa aqui, estou tentando buscar algumas coisas aqui, mas enfim. Então eu levei algumas coisas que podia ter levado na época tal, mas quem fazia isso era como se eu orientasse elas, entendeu? Então eu orientei como é que fazia a movimentação tal, mas eram elas que cuidavam disso, não era eu que cuidava. Agora, no caso vocês aqui, é vocês que fazem tudo isso? Hoje o foco dentro da UTI para a gente da fisioterapia está bastante voltado para a movimentação e manter o doente o mais ativo possível desde que ele chega lá. É um outro conceito, né? Quer dizer, é o movimento do corpo e a respiração, o movimento todo. Porque o nosso pulmão ele não gosta muito de cama, né? Então, assim, na cama o pulmão não se adapta bem na posição deitada. Então, quanto antes... do seu, meu adoro. Né? Então, quanto antes a gente consegue pôr esse cara numa cadeira, levar ele para andar, tirar ele da cama, o pulmão tende a responder junto, né? Porque o movimento produz o aumento da respiração automaticamente. Então, a gente trabalha muito esse conceito hoje da reabilitação precoce, que a gente chama, que é desde o momento que o cara chega na UTI, a gente já inicia o quanto antes esse processo. Mesmo com suporte de vida avançado, mesmo usando ventilação mecânica, ECMO, balão intraórtico. Onde é que você leva ele com o quê? Como é que leva o ventilador junto. Que legal. Agora, eu estou pensando aqui, porque naquela época, se eu estou falando, nós estamos falando de quase 30 anos atrás, né? Ou 30 anos atrás. Olha que interessante. Eu passei por uma cirurgia faz uns 10, acho que faz uns 12 anos, e eu passei a cirurgia, e hoje em dia eu vejo, o pessoal faz a cirurgia hoje, voltou da anestesia, põe o cara em pé, põe andando, não é verdade? É uma coisa impressionante. E naquela época não era assim, gente. O cara fazia a cirurgia, ficava entubado, para tirar o tubo demorava, não sei o quê. Era um outro processo, né? Então eu não estava nessa época em que já tinha preocupação, era de levantar o paciente. Eu estava lá trabalhando com o pulmão. Quer dizer, hoje você tem um conceito mais global. Hoje a gente olha mais para o global. É nova essa construção, viu, Leila? Eu falo que o Ivens é um dos maiores fomentadores dessa discussão e ele é um dos responsáveis por isso se tornar realidade no Brasil. Mas quem, ele? O Ivens. Nossa, poderoso. Mas isso, sei lá, essa discussão no Brasil tem 10 ou pouco mais do que 10 anos. Né? Mas que é realidade mesmo, e que as pessoas falam disso com naturalidade, e que se tornou um tema central numa mesa de discussão, não tem 6, 7 anos, Ivens. Por exemplo, eu comecei a postar essas coisas de movimentar o paciente na UTI em 2014 no Facebook. E dali para frente a gente começou a martelar nisso. Primeiro tomar porrada, né? E aí depois martelar. Mas quer dizer, lógico, tem traumatismo, tem um monte de coisa, mas assim, geralmente eram nem sei, tantos casos, mas assim, no pós-cirúrgico, quer dizer, você tem uma conversa com o médico, quer dizer, tem todo um trabalho ali. Quem dá o limite mesmo é o médico. É que hoje a gente tem muito mais liberdade e, por exemplo, hoje a gente entende que eu sou o profissional que entende de reabilitação. Então, se tem alguém que pode falar quando esse cara que está pronto para iniciar a reabilitação, sou mais eu que o médico. Então, dentro da parte clínica dele, a gente faz uma avaliação. Então, olha, a parte clínica, laboratorial, por que ele internou, o que ele fez. E aí eu tomo essa decisão e, obviamente, que a equipe está inserida nisso. Mas quem tem que ser o centro dessa tomada de decisão hoje é a fisioterapia. E aí a equipe está junto. Então, o médico está junto na decisão, a enfermagem está junto. Mas a gente que tem que espremer, a gente que tem que apertar para isso acontecer. Eu acho que a gente era muito, naquela época, eu era muito dependente do médico, né? Porque o médico quem falava assim, levanta o paciente, não levanta o paciente, era o médico. A enfermagem podia cutucar, eu poderia cutucar, mas quem liberava o médico para o paciente para andar era o médico. E hoje não, hoje quem libera o paciente para andar seria você, a equipe, mas você pode
A gente criteriza. Tá. E depende muito da situação. Se é uma situação assim, muito incomum, tipo um paciente muito incomum, muito diferente da situação que está normal, então talvez eu chegar para o médico e falar assim, o que você acha do seu ponto de vista? É importante. A enfermagem senta todo mundo, discute, faz uma tomada de decisão. Agora, vocês não participam de cirurgia? Vocês assistem cirurgia, alguma coisa? Porque eu estava pensando aqui, deve ter cirurgias mais complexas, que o cara teve que fazer certas coisas lá dentro. Tem cirurgia que é simples, tal, cirurgia a cirurgia sem ocorrência nenhuma, né? Uma cirurgia bom, tudo bem, você já sabe qual é geralmente a evolução. Se tiver alguma coisa diferente, quer dizer, o médico tem que colocar lá, né? Se quiser, tiver que fazer isso, fazer aquilo, enfim. Quer dizer, lógico, então daí você pode ter essa liberdade, se já está lá há muito tempo, é lógico. Hoje é mais... Você tem mais essa conversa é mais tranquila. E é a liberdade no sentido de conversar mesmo. Porque teve um tempo que meio que ninguém queria questionar o médico, né? Tipo, porque a gente tem uma sociedade que é muito centrada no médico, que ele tem uma voz ativa muito grande, mas hoje a conversa ela é muito mais livre, muito mais fácil de acontecer. Então a gente fala que a gente toma a decisão, mas é a equipe que está tomando, né? É que a gente toma a frente para fazer a coisa Hoje é muito mais acelerar. horizontal. Ainda existe uma verticalidade cultural, principalmente dependendo do serviço que você atua, mas hoje o diálogo ele é muito mais horizontal. Hoje a equipe entendeu que essa expertise é do fisioterapeuta. Se ele falar que dá, ele tem muito mais competência, porque ele estuda especificamente sobre segurança de reabilitação, eficiência, técnicas, enfim. Então, e daí deve ter estudos feitos mostrando que com as UTIs com o fisioterapeuta... Sim. Dá um resultado muito mais. Os resultados melhoraram muito. E economicamente também, porque fica mais tempo na UTI e tal, deve ter uma coisa. Isso. A gente hoje, a fisioterapia, tem vários estudos mostrando que quanto mais fisioterapia você tem, mais a gente atua, diminui o tempo de internação dos pacientes, consequentemente diminui os custos